Você já disse sim com a boca e disse não com o corpo? Você aceitou um pedido, um convite, uma tarefa, uma conversa e na mesma hora sentiu o peito apertar ou a energia cair? Como se alguma parte de você soubesse que aquilo iria custar caro. E depois você tentou ser educado, tentou ser leve, tentou parecer normal. Mas por dentro veio um peso. Uma irritação que não se explica. Um cansaço que parece exagerado para algo tão pequeno. A verdade é simples e desconfortável. Muita gente não está cansada porque faz demais. Está cansada porque cede demais. Cede tempo. Cede silêncio. Cede disponibilidade. Cede respeito por si mesmo. E chama isso de educação, de empatia, de bondade. Só que existe uma diferença enorme entre ser bom e ser usado. Entre ser gentil e se anular. Entre ajudar e se abandonar. Hoje você vai entender por que dizer não protege a saúde emocional. Porque a culpa aparece quando você começa a se respeitar. Como diferenciar limite saudável de egoísmo. E quais frases simples você pode usar para dizer não sem agressividade? Com firmeza, calma e dignidade. Número 1. A psicologia da culpa e da necessidade de aprovação. Muitas pessoas não foram ensinadas a dizer não. Elas foram ensinadas a se adaptar. A perceber o humor do ambiente, a evitar conflito, a não incomodar, a ser fácil de lidar. E quando isso acontece por anos, o cérebro aprende uma regra invisível. Se eu desagradar, eu perco amor. Se eu frustrar, eu sou rejeitado. Se eu disser não, eu viro uma pessoa ruim. Esse tipo de aprendizado cria a necessidade de aprovação, que não é vaidade, é medo. Medo de perder o lugar. Medo de perder a conexão. Medo de perder a imagem de bom. Por isso o não vira uma ameaça emocional. Mesmo quando o pedido é simples. Mesmo quando você está exausto. Mesmo quando dizer sim claramente vai te prejudicar. Quando alguém pede algo e você quer negar. Seu corpo reage como se estivesse em risco. A mente acelera. Vem uma vontade de justificar. De explicar demais, de pedir desculpa antes de falar, de prometer compensação, de suavizar o impacto, como se o outro fosse quebrar. Esse mecanismo costuma nascer em pessoas que cresceram com amor condicional, amor que vinha quando você obedecia, quando você era útil, quando você era fácil, e sumia quando você discordava, quando você colocava limite, quando você expressava vontade própria. Na vida adulta isso vira um padrão que drena energia. Você vive em estado de alerta social, sempre tentando ler o que os outros esperam, sempre tentando acertar, sempre tentando evitar desapontar. Só que essa vigilância emocional tem um custo. E o custo aparece como cansaço crônico, ansiedade social, sensação de estar sempre em dívida, e uma irritação que cresce aos poucos. Você pode até ser amado por muita gente, mas se você não consegue dizer não, você não se sente livre, e sem liberdade emocional, a vida vira uma obrigação, bonita por fora e pesada por dentro. Número 2. A culpa não nasce do limite, nasce da história emocional. Vamos deixar isso bem claro. Sentir culpa ao dizer não, não prova que você está errado. Prova que você está rompendo um costume emocional antigo. A culpa é como uma sirene que toca quando você muda o roteiro. Ela aparece porque o seu sistema aprendeu que agradar era seguro. É que colocar limite era perigoso. Em muitas famílias a criança aprende que paz é quando ela não cria problema. Ela aprende que ser amado é ser conveniente. Ela aprende que dizer não vira bronca. Vira chantagem emocional. Vira silêncio. Vira ironia. Vira punição. Então, na vida adulta, a pessoa vira especialista em evitar desconforto. Mas essa especialidade custa caro. Porque a vida adulta exige escolhas. E escolhas inevitavelmente frustram alguém. Quando você diz sim para evitar frustrar o outro, você frustra a si mesmo. E quando você se frustra repetidamente, você começa a perder o contato com o que você quer, com o que você sente, com o que você aguenta, com o que é justo para você. E aí vem um efeito perigoso.
A pessoa passa a viver sem vontade própria. Ela vive na reação, no ajuste, no improviso, na tentativa de manter todos bem, menos ela. O resultado é uma vida com pouca autoria e muita cobrança interna. A pessoa se cobra por não ter energia, se cobra por estar irritada, se cobra por não ser mais leve, mas não percebe que está carregando peso demais. A culpa diminui quando você aprende um princípio simples. Você não é responsável por impedir que os outros sintam desconforto. Você é responsável por agir com respeito. E respeito inclui respeito por você mesmo. Quando você entende isso, o não deixa de ser agressão e vira maturidade. Número 3. Limite saudável não é egoísmo. Aqui mora uma confusão que destruiu a saúde emocional de muita gente. Limite saudável não é egoísmo. Egoísmo é não se importar com o impacto no outro. Limite saudável é não ignorar o impacto em você mesmo. Você pode recusar com respeito. Você pode negar sem humilhar. Você pode se preservar sem ferir. O problema é que muita gente aprendeu que ou você é bonzinho, ou você é cruel, ou você se doa sem medida, ou você não ama. Mas a vida real não funciona assim. A vida real exige medida. Exige critério. Exige escolhas que protegem o que é essencial. Quando você não tem limite, a sua bondade vira um recurso explorável. E nem sempre por pessoas ruins. Às vezes por pessoas normais, que se acostumam com você dizendo sempre sim, e passam a tomar seu sim como garantido. E quando algo vira garantido, deixa de ser valorizado. E aí acontece um paradoxo triste. Quanto mais você cede para manter a relação, mais você se sente invisível dentro dela. Porque o outro não está vendo você, está vendo a sua disponibilidade. Limites saudáveis criam clareza. E clareza salva relações. Porque evita ressentimento. Evita explosões tardias. Evita a sensação de estar sendo usado. Um limite bem colocado funciona como uma cerca. Não para separar com ódio, mas para proteger o que é precioso. E o que é precioso em você é o seu tempo, sua energia, sua saúde, sua rotina, seu descanso, sua paz mental. Número 4. A filosofia do respeito próprio. A filosofia antiga falava muito de dignidade. Mas dignidade não é só discurso bonito. Dignidade é prática diária. É uma parte central dessa prática e o respeito próprio. Respeito próprio não é se achar melhor que os outros. E não é rigidez. É coerência interna. É a capacidade de não se abandonar para caber. Quando você diz sim para tudo, você perde coerência. Porque você passa a viver guiado pelas demandas do mundo. E não pelos seus princípios. Você vira uma pessoa reativa, que vive apagando incêndios. Que vive ajustando agenda, que vive se explicando, que vive tentando ser a resposta para tudo. Só que quando a vida é apenas resposta, ela perde direção. A filosofia ensina que viver bem exige escolher critérios. Pergunte-se: o que eu valorizo? O que eu aceito? O que não é negociável para mim? O que eu preciso preservar para continuar inteiro? Dessa forma, dizer não vira uma forma de honestidade. Não contra o outro, mas sim a favor do seu eixo. Muita gente teme perder amor se disser não, mas a verdade é que o amor que exige sua anulação não é amor maduro. É dependência. É posse. É conveniência. Relações saudáveis preferem a verdade, mesmo quando ela frustra. Porque frustração faz parte da vida adulta. E quem não tolera frustração, não consegue conviver com liberdade. Número 5. O preço de dizer sim a tudo. Toda vez que você diz sim quando queria dizer não, uma conta emocional é criada. Uma parte de você registra a frase: eu me ignorei. No início, essa conta parece pequena. Você pensa que não tem problema, que você aguenta, que é só dessa vez. Mas a conta se acumula. E um dia ela aparece. Em forma de irritação. Em forma de distância emocional.
em forma de explosão, em forma de vontade de sumir, em forma de cansaço que nem o fim de semana resolve. O ressentimento nasce assim, não porque você é uma pessoa ruim, mas porque você está doando o que não tem. E quando alguém doa o que não tem, ele se esvazia. E quando a pessoa se esvazia, ela começa a se sentir injustiçada. Começa a pensar que ninguém retribui, que ninguém percebe, que ninguém se importa. Mas muitas vezes, o outro não percebe porque você nunca mostrou seus limites. Você sempre disse sim. Então o mundo aprendeu que esse era o seu normal. Por isso dizer não é um ato de cuidado com você e com as suas relações, porque evita que a relação vire um lugar de cobrança silenciosa. E aqui existe uma verdade libertadora: o sim só é bonito quando é livre, quando você escolhe, quando você tem vontade, quando você tem recursos internos para assumi-lo, quando você realmente quer. Dizer sim por medo não é sim. É medo disfarçado. Número 6. Frases simples para dizer não. Muita gente não consegue dizer não porque tenta dizer não e ainda ser aprovado. Tenta negar e ao mesmo tempo garantir que o outro não vai ficar chateado. Tenta recusar e ao mesmo tempo controlar a emoção do outro. Só que você não controla isso. E tentar controlar só aumenta a ansiedade. O segredo de um não saudável é simples: ser claro, ser breve, ser respeitoso, e não abrir um tribunal de justificativas. Quando você se explica demais, você convida o outro para negociação. E pessoas manipuladoras usam sua explicação como porta de entrada. Elas contestam seu motivo. Elas minimizam. Elas insistem. Elas pressionam. Um não firme e gentil não precisa ser longo. Veja os exemplos abaixo. Agora não posso. Não consigo assumir isso. Hoje eu não vou. Prefiro não me comprometer com isso. Isso não cabe na minha rotina agora. Eu entendo o que você quer, mas eu não vou conseguir. Dessa vez eu vou passar. Obrigado por lembrar de mim, mas eu vou dizer não dessa vez. Caso você sinta necessidade de completar, use uma frase de limite temporal, como: agora não, talvez em outro momento. Ou com uma frase de critério: eu tenho outras prioridades hoje. E pronto. Sem discurso. Sem desculpa infinita. Sem se justificar como se você estivesse errado por ter limites claros. Você também pode usar a técnica do disco riscado. Repita a mesma frase com calma, sem entrar em debate, sem elevar o tom, sem se defender. Eu entendo, mas eu não posso. Eu entendo, mas eu não vou conseguir. Eu entendo, mas hoje não. Isso é maturidade emocional. Não é frieza. É autocontrole. Número 7. Dizer não. É saúde emocional. Aprender a dizer não, não é só aprender uma palavra. É reconstruir identidade. É sair do papel de pessoa que vive para agradar e entrar no papel de pessoa que vive com autoria e domínio total sobre a própria vida. No começo pode doer, porque você vai sentir culpa, vai sentir medo, vai imaginar que as pessoas vão te achar ruim, vai achar que você está sendo egoísta. Mas isso é o velho padrão tentando te puxar de volta. Com o tempo acontece algo interessante. As pessoas certas respeitam mais você e param de te pedir coisas impossíveis. Elas se ajustam. Elas te veem. E você se sente mais inteiro. Já as pessoas que só estavam ali pela sua disponibilidade, essas podem se afastar. E isso não é perda, é filtro. Dizer não também protege sua mente. Porque você para de viver em sobrecarga constante. E o seu corpo agradece. O sono melhora. A irritação diminui. A concentração volta. A sensação de controle interno retorna. E você recupera algo que muita gente perde sem perceber: a sensação de que a vida é sua. Você não precisa virar uma pessoa dura. Você só precisa parar de se abandonar. Você pode ser gentil e firme, empático e claro, disponível e limitado. A saúde emocional nasce quando você entende que não é sua função salvar todos.
e que a sua vida não é um instrumento de conforto alheio. Concluindo, talvez o maior limite que você precise colocar hoje não seja com os outros, mas com o medo de desagradar, com o medo de parecer uma pessoa ruim, com o medo de ser rejeitado por ser verdadeiro. Se este conteúdo fez sentido para você, comente. Eu me priorizo. Este canal existe para aplicar filosofia, psicologia e fundamentos científicos na vida prática e real, sem promessas fáceis, sem frases vazias, sem filosofia distante, porque viver bem também exige aprender a dizer não e escolher não se abandonar. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!